Sejam muito bem-vindos a mais uma dica simples. Quero trazer para você hoje como falar em público. Muitas pessoas me perguntam, Ricardo, como é que tu consegue falar em público sem ficar nervoso, sem gaguejar, sem aparecer? Técnica, treinamento, prática. A única maneira de você ficar bom em alguma coisa é você treinar, é você aprender com quem sabe. Ouça e veja as pessoas que falam em público. E não se iluda, eu fico nervoso até hoje quando eu vou falar em público. Eu fico extremamente ansioso. Mas o que é que me ajuda? Técnicas de preparação. Você tem que se preparar, você não tem que fazer um texto, você não tem que preparar quando você fazer uma prova. Mesma situação, você vai falar em público, você vai primeiro estudar o que você vai falar, tá certo? Para que você fique na sua mente, você não precisa falar exatamente o que está escrito, o roteiro que você escreveu, mas escrever alguma coisa primeiro vai lhe ajudar a lembrar a situação. Aí você, no desenrolar ali, você pode encaixar as palavras, mesmo que não sejam as mesmas, mas que o público vai acabar entendendo. E isso é uma prévia preparação, tá certo? Do que você vai falar. E como não ficar ansioso? Como não ficar preocupado se as pessoas vão gostar ou não? Primeiro, não se preocupe se as pessoas vão gostar ou não. Porque se você está falando com propriedade, está falando com base no que você está dizendo, né, com princípio de autoridade, a verdade vai sempre prevalecer e você vai saber, as pessoas vão entender o que você está falando se tiver alguém ali que conheça o que você está falando, tá certo? Então, primeiro, falar as coisas consciente do que está dizendo. Pegue números, conte histórias, as pessoas gostam de ouvir histórias. Então, uma das técnicas mais utilizadas por grandes palestrantes é sempre contar uma pequena história ou uma piada antes de começar alguma palestra. Mas e antes de chegar ao público ali para falar alguma coisa, como acabar com o nervosismo? Muito simples. Vou ensinar com você agora, primeiro, a voz. Todos nós já ouvimos sempre que os cantores sempre exercitam, aquecem a voz antes de começar a cantar. Se você perceber, quando nós acordamos, nós estamos a noite toda sem falar, então fica um pouco difícil até, a voz fica um pouco rouca. Então isso, quando você vai falando, isso é o aquecimento da voz. E você vai fazer isso antes de entrar na palestra, antes de falar alguma coisa, seja na sala de aula, seja com quem você não conhece. Você vai fazer o seguinte: primeiro, aqueça a sua voz. Vamos lá. Faça entonações, né? Eu não sou nenhum músico para ensinar a você a cantar, não é isso, tá certo? É só para você aquecer a sua voz. Então vamos lá. Primeiro faça assim, com tons variados. Lá, 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 lá. Então, esse tipo de aquecimento de língua, de voz, de entonação, vai fazer com que você aqueça, vai fazer com que você não tenha engasgo ou perca a voz no momento, mesmo sem se você saber, fugiu a linha de raciocínio, mas a sua voz não vai ficar, as pessoas não vão perceber que você está nervoso. Uma outra coisa que a gente está sempre nervoso é o corpo está com adrenalina mil, você está extremamente ansioso, você está ali, aí agora o que eu vou fazer? Aqueça o corpo, se movimente, faça algum tipo de uma manifestação física, literalmente, faça um aquecimento como fosse um jogador de futebol. O seu corpo vai começar a entender que a coisa já começou, então ele vai começar a se aliviar, você já vai entrar um pouco aquecido na palestra, então você já vai estar um pouco mais relaxado. Por mais ridículo que isso pareça e que as pessoas estão ao lado ficam olhando o que você está fazendo, as pessoas ficam me olhando quando eu estou fazendo alguma coisa, mas aquilo ali é o que vai me ajudar, tá certo? Então, de novo, aqueça sua voz, faça qualquer coisa para você não gaguejar na hora, para não faltar a voz na hora que você estiver falando. E aqueça o corpo, respire fundo, se movimente, e isso eu tenho certeza absoluta. Eu faço isso e vai ajudar você também a fazer, tá certo? Não é nada demais. As pessoas ficam extremamente preocupadas, porque vai falar o que é que eu vou dizer, prepare-se. Faça um roteiro. Outra coisa, ensaie. Vá para frente do espelho, literalmente, e ensaie o que você vai dizer. Porque, não se iluda, o que nós vemos na televisão, de filmes, de novelas, de séries, de tudo que eles fazem aquilo centenas de vezes, como vocês muito sabem, quando a gente vê os bastidores das coisas. Então, quando eles fazem muitas vezes, vão ficando cada vez melhor toda vez que repete. Então,
Faça isso também na sua casa. Vá para frente do seu espelho, fique treinando. Leia o seu roteiro, fale trejeitos, posicionamento, a voz. Então faça a entonação. Desculpa. Olha aí, tá vendo o que acontece? Se tiver alguém próximo, faça para a pessoa, leia para a pessoa, apresente para a pessoa e peça uma opinião. Veja o que pode mudar e tal. Se você já tem uma preparação melhor, não tiver ninguém, vá para frente do espelho e treine. Repita o que você vai falar, que você vai ficar cada vez melhor. Tá certo? Faça isso que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir falar com qualquer pessoa em qualquer lugar. De novo, não se preocupe que as pessoas vão achar, porque muitos ali não têm nem o mínimo de coragem de subir no púlpito para falar alguma coisa. Tá certo? Fica aqui essa dica rapidinha, simples, sem megas produções, sem megas palavras de filosofias, mas vai ajudar você. Eu tenho certeza, porque eu falo com propriedade, porque me ajuda hoje. Tá certo? Treine, vá para frente do espelho, aqueça a voz, aqueça o corpo e você vai conseguir. Tá bom? Faça e depois você me diz se deu certo ou não. Tá certo? Fica aqui essa dica rapidinha. Tudo de bom, até a próxima. Assim que a gente tiver mais alguma coisa, eu trago para você, para a gente tentar melhorar as nossas vendas, vida social e trabalho. Certo? Tudo de bom, muito obrigado e até a próxima.